Hoje sendo a última sexta-feira dessa consagração de março. Semana passada eu relatei um pouquinho aqui do que é a glória de Deus na minha vida, né? Como disse o apóstolo Paulo, já citei isso, se tenho que me gloriar, me gloriarei nas lutas, nas pelejas, nas perseguições. Mas hoje eu quero falar de uma perseguição que não é só contra mim e contra você, não é só contra a tua casa e a tua família, é de uma perseguição contra todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo. A perseguição que, segundo a Bíblia, não é em particular com uma pessoa específica, mas é com a igreja de Cristo. Isso já desde os primórdios, das histórias que nós temos ouvido falar dos nossos antepassados e tudo aquilo que se refere à Bíblia ou à manifestação de Deus, existe então em cima dela uma perseguição. Todos aqueles que se colocam à disposição do reino, ou pelo menos entregam ou deixam que o Espírito Santo venha conduzir as suas vidas, com certeza vão sofrer ataques e retaliações. E eu quero resumir, né? Porque se eu for falar tudo aquilo que a gente gostaria de falar, não daria, mas eu quero resumir nesse texto bíblico que nós estamos meditando nesta noite a respeito de alguns momentos na nossa vida que nós chamamos de lutas e outros chamam de aflições, outros chamam de perseguições, e cada um intitula de uma forma, mas pela luz da Bíblia eu entendo que isso é o projeto de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos revela e mostra, pelo texto que nós lemos, que Jesus, quando chamou os seus discípulos, os seus 11, porque ele não chamou a 12, ele chamou 11, e a Bíblia diz que eles então foram preparados para serem enviados. E a Bíblia diz que o próprio Jesus começou a os preparar. A preparação dos discípulos era igual à nossa. Jesus chamava, ensinava e depois dizia: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho de São Marcos 16,15, está aí a palavra que o Senhor deu no ide de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, ele chama os 170 e envia para que eles viessem em nome de Jesus, não só pregar, mas que eles viessem também curar os enfermos, libertar os oprimidos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. E ele disse: olha, tudo que vocês então determinar em meu nome será feito, porque eu vou adiante de vós. A Bíblia diz que os discípulos, todas as vezes que eles eram incumbidos a fazer isso, envolvidos, eles eram completamente dominados por uma virtude que eles mesmos não conheciam. A Bíblia diz que todas as vezes que a manifestação de Deus vinha através deles e alcançava alguém, eles ficavam admirados e eles retornavam maravilhados. E quando eles chegavam diante de Jesus, eles diziam: Senhor, nós estamos surpreendidos, nós estamos maravilhados. Nós chegamos à casa da irmã Joaninha e o filho dela estava moribundo, enfermo, prestes a morrer, e nós chegamos lá, Senhor, e dizemos: como o Senhor mandou? E dissemos: em nome de Jesus, você está curado. E o filho da irmã Joaninha se levantou e ficou curado na mesma hora. Eles disseram para Jesus: nós chegamos e vimos uma pessoa que estava paralítica, e nós nos encorajamos e dissemos ao paralítico: se tu creres em nome de Jesus Cristo, tu terás saúde. E o paralítico levantou e andou. E eles estavam maravilhados de todos os acontecimentos, e uma coisa chocou o coração e a alma deles, e de repente apareceu diante deles então pessoas que estavam moribundas, dominadas por espíritos imundos, aonde o ser humano não podia enxergar e ver quem estava então lutando com aquelas pessoas, o tamanho das correntes e dos aguilhões que estavam prendendo a cada alma. Eles só viam então o grito dos
nós damos ordem em teu nome, e eles obedecem a nós. E Jesus disse: não vos alegrei, porque os espíritos malignos vos sujeitam a vós, mas antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos e enrolados nos céus, no livro da vida. Eles não sabiam o poder que tinha, eles não sabiam que eles não estavam sendo só escolhidos para ser enviados para fazer uma missão terrena, que eles tinham sido escolhidos para estar do lado do próprio Deus, que eles tinham sido chamados e escolhidos, não só porque eles tinham crescido e agora eram homens, não, mas que Deus já tinha escolhido eles no ventre da sua mãe. Essa era a escolha de Deus para cada um dos seus discípulos. E a Bíblia diz então que prossegue a história. E então chega o dia em que nenhum discípulo quer que esse dia seja, é que o mestre venha se distanciar dos seus discípulos. Ninguém quer, não é, irmão? Ninguém quer que o mestre venha desaparecer, não é? Nós tínhamos pessoas que nós estávamos apegados, tínhamos pessoas que nos ensinaram, teve pessoas que passaram pelas nossas vidas que nos enriqueceram, que nos forjaram, nos ensinaram, pai, mãe, irmãos, esposos, filhos, que passaram por nossas vidas ou estão em nossas vidas ainda, que estão nos moldando e nos ensinando a nos formar verdadeiros discípulos. E nós não queremos nos afastar dessas pessoas. Por quê? Porque enquanto nós estamos perto delas, nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Mas chega um dia que os discípulos então perderam o seu mestre. Que dia difícil. Mas o próprio Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, ele não pode produzir fruto. Os discípulos não entendiam isso, como muitos de nós ainda não entendemos o porquê que nós passamos certas circunstâncias em nossa vida. Por que que os problemas lá de fora, do mundo em conflito, começam a bater na nossa porta, e os problemas que estão tão longe de nós, de repente já dentro da nossa casa e envolveu a nossa família. Tudo isso quer dizer que nós estamos sendo preparados para nós sermos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que chegou um momento em que os discípulos não esperavam, eles não queriam isso. O próprio Pedro disse: Senhor, não diga isso. O Senhor estava dizendo para ele: vai chegar a hora que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai ser açoitado, humilhado, cuspido e vai ser crucificado, e ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele ressurgirá entre os mortos. A Bíblia diz que Pedro se enfureceu e disse: não diga isso, não faça mal para ti, eu vou te defender até a morte. Mas Simão Pedro não entendia que para ele ser um discípulo aprovado, Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário. Ele tinha que se afastar do mestre, ele tinha que se afastar do professor. E chegou o dia que os discípulos agora perderam a Jesus. Jesus tinha sido crucificado, colocaram Jesus no sepulcro. E a Bíblia diz que depois desse acontecimento, então, a Bíblia diz que os maiorais, os religiosos, os juízes da época, Anás, Caifás e toda a sua trupe, a Bíblia diz que eles se reuniram num conselho religioso e eles estavam questionando a respeito daqueles que estavam seguindo a seita do Nazareno. Jesus estava morto, mas o crescimento das almas continuava em cima do nome de Jesus. A pregação de Jesus não tinha sido esquecida. O Espírito Santo continuava trabalhando, mesmo Jesus no sepulcro, ainda a palavra de Deus estava trazendo vida, curando, libertando e transformando em
Me dá carta, porque eu vou atrás desses que se chamam da seita do Nazareno, ou conhecidos como do caminho. Eu vou atrás deles, e aonde eu encontrar eles, eu vou trazer eles de volta para Jerusalém. Eu vou trazer eles amarrado, acorrentado, algemado. Eu vou bater, e se for preciso, eu até mato. Pode deixar comigo. Se vocês me der carta, eu trago todos eles e acabo com essa seita. E a Bíblia diz que a perseguição começa. A Bíblia diz que essa perseguição, ela começa no capítulo de número 5, já do livro de Atos dos Apóstolos. A perseguição de Satanás, no capítulo 4, Ananias e Safira. E no capítulo 5, a igreja está sendo já confrontada pelas hostes e os principados da maldade. Porque o apóstolo Paulo, depois de se converter, ele entendeu que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. A Bíblia diz então que a igreja começa a sofrer uma retaliação e o inimigo está esperando uma brecha, então, para tentar se infiltrar e impedir aqueles que são do caminho. E no capítulo 6, a Bíblia diz que foi separado então os diáconos da igreja, junto com eles estavam lá Filipe e Estevão. No capítulo 7, a Bíblia diz que houve uma perseguição quando Estevão estava pregando diante do templo em Jerusalém. E a Bíblia diz então que chamaram Estevão e questionaram a respeito da ressurreição de Cristo ou dos mortos. E a Bíblia diz que Estevão foi tomado pelo poder do Espírito e começa a abrir as Escrituras, e no resumo de palavras ele mostra a autoridade de Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce viesse ser perdoado e salvo dos seus pecados. Eles não conseguiram resistir o impacto da unção do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Estevão. Era muito forte, começou a mexer então com o coração daquelas pessoas. E o que tinha dentro do coração daquelas pessoas tinha maldade, tinha ódio, tinha ira, porque é isso que o poder de Deus faz. O poder de Deus manifesta e revela aquilo que realmente está dentro do teu e do meu coração. A glória de Deus começa a mostrar o coração daqueles homens, a ira se manifesta, e a Bíblia diz que eles arrastam lá Estevão e pegam e começam a apedrejar a Estevão. E lá estava, quem estava aos pés daquele que apedrejava? Saulo. E Saulo viu Estevão ser apedrejado. Deus começa a impactar os seus inimigos. Como? Enquanto as pedras estão batendo em Estevão, Saulo está olhando e ele está esperando que então esse homem peça clemência, que ele venha então se redimir de tudo aquilo que ele tinha feito em nome de Jesus. Mas ele não escuta aquele homem retroceder, ele não escuta aquele homem então voltar atrás daquilo que ele tinha falado. E a única coisa que ele escuta dos lábios de Estevão então é uma palavra que está eternizada na Bíblia. A Bíblia diz que as pedras estão pegando na cabeça de Estevão, e Estevão ergue a cabeça e os olhos para o céu. Ele diz: eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho de Deus sentado à sua direita. E a Bíblia diz que aquelas palavras pareciam desvaio aos ouvidos daqueles que estavam apedrejando, e de Saulo também. Mas a Bíblia diz que enquanto Estevão estava então citando essas palavras, o rosto de Estevão então ficou como o rosto de anjo. A glória de Deus se manifestou e se revelou na vida daquele homem que estava sendo apedrejado por ele não negar a palavra de Jesus Cristo. Era Jesus querendo se revelar na vida de Estevão? Não. Na vida de Saulo e de todos que ali estavam. A Bíblia diz então que Estevão é morto. A igreja sofre duas retaliações tremendas: a morte de Jesus e a perseguição contra a igreja. E a Bíblia diz que agora houve uma dissensão, e muitos dos discípulos que estavam em Jerusalém começam a sair, menos os discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que eles começam a se dispersar. Um vai para Antioquia, outro vai para Filícia, e eles começam a pegar caminhos diferentes, e os discípulos estão ali em Jerusalém. E a história agora ela começa a sair de Jerusalém, e ela dá seguimento a um personagem bíblico que foi separado para ser diácono, e o nome dele é Filipe. Esse diácono que tinha sido separado para ser diácono mostra a Bíblia
de alcançar almas, de pregar a Cristo, de render a sua vida e entregar totalmente a sua alma em benefício do reino de Deus e da sua justiça. A Bíblia diz então que eles começam a se dispersar, e Filipe também, olhando para que lado ele ia, e a Bíblia diz que ele vai em direção a Samaria. Irmão, para quem tem um estudo bíblico ou pesquisa a Bíblia, sabe muito bem que se alguém quisesse fugir para algum lugar, sendo um judeu, ele não iria para Samaria. Nós conhecemos a história do Evangelho de São João, no capítulo 4. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Era uma guerra completa. Mas a Bíblia diz que Filipe está descendo para Samaria. Não era Filipe que estava descendo para Samaria, era o Espírito Santo de Deus que estava levando Filipe para onde pessoas estavam precisando ouvir a palavra de Deus, e almas ser resgatadas, de almas ser envergonhadas, e o nome do Senhor ser glorificado naquele lugar. Talvez você não esteja entendendo para onde você está indo. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida. Talvez você queria ir para uma direção, mas as circunstâncias, a pressão, a perseguição, a luta, a afronta está te levando para uma outra direção, e você está dizendo: meu Deus, eu estou saindo da direção de Deus. Ei, quem está na palavra não sai da direção do Espírito de Deus. Você pode perder a direção, mas você vai continuar sendo guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Filipe está, segundo a luz da Bíblia, eles estão se dispersando, e ele vai para Samaria. Samaria não era lugar de judeu, e a Bíblia diz que ele entra em Samaria. Impressionante, ele está fugindo, mas a Bíblia diz, é o texto que nós lemos aqui, e quando ele chega em Samaria, a Bíblia diz que ele chega pregando a Cristo. Isso não é fugir, isso é exercer ministério, isso é se render à vontade de Deus, é sair de um lugar. Por eu sair de um lugar e ir para um outro lugar, não quer dizer que eu estou fugindo da situação, não. Eu estou aproveitando a oportunidade que Deus está me dando de eu sair daqui e ir para um outro lugar, porque se Deus está me tirando daqui e me levando para um outro lugar, com certeza tem alma nesse outro lugar para ouvir a palavra de Deus e almas serem salvas em nome de Jesus. Em vez que Deus mexe conosco, não mexe, irmão? Mexe conosco, e nós dissemos: não quero sair daqui, eu não quero me mover, eu quero ficar aqui, eu gosto de estar aqui. E Deus está criando uma situação para você se mexer, para você sair do lugar onde você está, porque Deus está olhando para você e está vendo que você está inerte, e Deus quer nós em movimento. Deus quer nós em movimento, e o movimento do crente é movido pela fé. Irmão, a fé do crente, ela se forja, ela se fortalece mediante as perseguições, mediante dificuldade, as portas desse teste, a enfermidade que chega no teu corpo. Por isso mesmo, alguém que se levanta contra ti, é nessa hora que nós estamos olhando para cima e nós estamos dizendo: Senhor, nós cremos que o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza, que o nosso socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra, e que, assim como o Salmo 125, aqueles que confiem em ti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que Filipe chega em Samaria, chega pregando a Cristo. Imagina, chegando em Samaria pregando a Cristo. A Bíblia diz que Samaria estava tomada por uma idolatria, e não era só artes mágicas que eram exercidas por esse tal desse Simão. Segundo a teologia, diz que Samaria ela estava tomada não só por artes mágicas, mas propriamente por espíritos malignos. O lugar estava infectado, as pessoas estavam igual em Éfeso, dominado por deusa Diana. É igual Simão, eles estavam dominados. A Bíblia chega a dizer que eles diziam que Simão era a grande virtude de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Pela tradução bíblica, a virtude de Deus aqui dentro da luz da Bíblia tem nome, e ela se chama Jesus. Isso. Então esse camarada estava tentando se passar por
conseguia resistir. A Bíblia diz que ele chega pregando a Cristo. Imagine se esse tal de Filipe pregando a Cristo. Ele chega lá dizendo: ei, vocês aqui de Samaria, isso mesmo, estou vendo que vocês aqui estão entregues numa grande idolatria, não estão? Isso mesmo, vocês estão correndo atrás de um outro aí, sendo enganado por artes mágicas. Eu tenho uma resposta para vocês. O nome dele é Jesus. E alguém diz Jesus? Nós temos sabendo que esse Jesus aí foi crucificado e que ele já está morto algumas semanas. Ele diz: é, para vocês ele está morto, mas para nós ele já ressuscitou e está vivo e está conosco todos os dias. A convicção daqueles que servem Jesus é essa. Não é? Quando alguém diz para você: olha, eu estou com um problema, eu estou com uma enfermidade, o que vem na tua mente na mesma hora? Alguém me diga: irmão, eu estou enfermo, eu já penso: Jesus não tem poder para curar. Não é? Alguém diz: irmão, eu estou passando luta no meu casamento. Ele diz: pode ter certeza que o anjo do Senhor vai ser enviado lá na tua casa e o teu casamento vai ser restaurado. Já vem na mente na hora. Tudo que a pessoa fala de negativo, o Espírito Santo de Deus traz uma resposta positiva para trazer vitória na vida dessa pessoa. Filipe estava fazendo isso. As pessoas estavam lá sobrecarregadas. Imagina Simão com as suas artes mágicas, macumbeiro e feiticeiro, tentando fazer as suas magias. E a Bíblia diz que ele tinha muitos livros de artes mágicas que tinham um preço muito alto. Então quer dizer que realmente ele tinha se aprofundado no ocultismo. Realmente ele tinha um conhecimento muito grande. Existia um poder maligno sobre este homem, que dava um conhecimento dentro de uma arte da escuridade para enganar as pessoas. Então as pessoas que estavam no poder das trevas, estavam vivendo sempre no mundo, elas não conseguiam enxergar. Elas não conseguiam. A luz tinha que chegar em Samaria, tinha que raiar uma luz para tirar aquele povo do meio das trevas. E como que a luz ia chegar? Só pregando a palavra de Cristo. Eu fico imaginando, tem muitas pessoas que perguntam para mim: irmão, e aí, quantos Jesus curou? Quantos demônios você viu? Ninguém, não aconteceu nada. Mas peraí, não acontece nada. Você pensa, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, a luz do Espírito Santo está entrando dentro da tua vida, dentro da tua casa, na tua família. O Espírito Santo está iluminando a tua alma, está tirando o teu coração todo amargo, decepção, frustração. A luz de Deus está iluminando o teu caminho para você voltar para casa, para a bênção, o teu milagre na mão, glorificando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Poder da palavra. Eu estava lendo a Bíblia, eu fiquei olhando e perguntando para mim mesmo: eu vou estudar aqui, eu vou ver esses discípulos. Quantas vezes eles saíram procurando alguém para curar ou para libertar? Nenhuma. Essas pessoas apareciam no caminho dos discípulos. Eles não estavam preocupados em curar e libertar ninguém. Eles estavam preocupados em pregar o Evangelho, pregar a palavra. Filipe chega pregando. Eu imagino que ele saiu dessa perseguição e quando ele chega em Samaria, outro lugar impróprio, ele disse: eu vou aproveitar a oportunidade. Porque o próprio Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor do meu nome, não é? São maltratados, são humilhados. Ele aproveitou o embalo e começou a pregar. A mensagem dele, ela tinha uma eficácia tão grande que a Bíblia